Boa noite a todos. Vamos estar dando início aí a mais uma live do Blog Internações, onde a gente vai estar aí falando a respeito da dependência química, Entramos um pouquinho antes aí para poder estar vendo aí as pessoas entrando, as pessoas que vão estar acompanhando aí a live, A live vai ficar gravada para aqueles que quiserem estar acompanhando ela depois. Não terá uma duração muito longa, devido a não tivermos tido a condição de estar divulgando ela mais recentemente, com um tempo maior, foi decidida de última hora, devido aí à quantidade de perguntas, que surgem no dia a dia, a respeito da dependência química, do tratamento da dependência química, formas de tratamento, o que é a dependência química, Eu sou formado como terapeuta comportamental e familiar, tenho algumas formações dentro da área da dependência química, onde a mesma aí me possibilita estar falando um pouquinho a respeito, Não é nenhum segredo as coisas que eu vou estar falando, Elas são de fácil acesso, Tem como a gente estar à busca dela e procurando essas informações, mas pela extrema dificuldade aí das pessoas estarem conseguindo enxergar essas informações, através da mídia, pouca divulgação a respeito, Então a gente resolveu fazer aí a live para poder estar explicando um pouco. Vamos estar fazendo outras lives referentes também, Mas aí com tópicos especificando exatamente substâncias, na criação dessa substância, quando ela surgiu, a história dela dentro do Brasil, a história da dependência química, o que vem acontecendo nos dias atuais com a mesma, a critérios de tratamento e a critérios de dependência. A Organização Mundial de Saúde, ela determina a dependência química através de consequências físicas e mentais, Então ela define lá o dependente químico pelo abuso das suas substâncias em determinado momento, onde ela começa a apresentar sintomas físicos e sintomas mentais. Assim a Organização Mundial de Saúde a define. Ela também é definida como uma doença, como uma comorbidade mental, Então assim ela é definida como de um aspecto mental. Por quê? Porque ela interfere em diversas áreas, não somente físicas do nosso organismo, mas ela interfere na nossa parte psíquica, ela interfere na nossa compreensão, Ela interfere no nosso discernimento do certo e do errado, Então essas são as bases que a dependência química nos traz hoje a respeito do que é a dependência química, Veio uma pergunta, uma família colocou assim: simplesmente é um vício ou uma falta de caráter, Então a gente vamos partir do termo, do ponto de colocação aonde uma doença consiste numa doença física, uma doença mental, uma doença comportamental, que interfere em várias áreas da nossa vida, Ela vem ligada aí à área social, à área econômica, à área psicológica, à área espiritual, à área mental, a área clínica, a área física, Hoje ela é considerada um problema de saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ela não é somente uma questão onde você olha para as drogas ilícitas e fala é um problema de polícia, Não, hoje você olha para a dependência química englobando tudo: álcool, cigarro, medicações, drogas lícitas, ilícitas, tudo aquilo que gere uma dependência. E que venha trazer problemas relacionados a partes psíquicas, psicológicas, mentais, Todas elas se configuram como uma dependência química, algo que você está ingerindo, dentro do seu organismo, e isso está gerando alguns sintomas, e algumas respostas imediatas, alguns mecanismos de respostas na quais te gera uma dependência. Essa dependência ela se configura como? Você tem o aumento da tolerância do uso, você tem o aumento do uso, onde você se torna a parte abusiva da substância, onde você necessita só de 3 fatores para você se definir uma dependência em determinada pessoa. Os mais comuns de se ver é a perda de controle, é o aumento da substância,
né? É a perda da responsabilidade social, né? É a irritabilidade, são a mudanças de humores, né? São as mais comuns de se ver. Existem outros fatores, mas esses são os mais comuns, é a grande dúvida. E aqui a pergunta colocada, onde ela coloca, é uma doença ou ela é uma falta de caráter? É uma doença, né? Não é falta de caráter, né? Não é algo que você coloca lá e você fala, ele está usando porque ele quer. Isso eu falo com muita autonomia, né? Eu sou um dependente químico, estou há 10 anos e alguns meses aí sóbrio, né? Onde eu entendo ter passado na minha vida, né? E também como, né, um profissional dentro dessa área, né? Onde a gente busca tratamento contínuo, onde a gente busca essa manutenção contínua, né? E se entende, né, que não tem como ela ser um defeito de caráter. Ninguém escolhe sofrer. Ninguém escolhe se tornar dependente de algo ou se tornar doente a respeito de doente devido a alguma coisa ou viver doente, né, viver dentro dessas condições. Mas existe esse grande mito. A pessoa se vergonha, a pessoa está usando porque ela quer, ela larga quando ela quer. E não é bem assim que as coisas caminham, né? Você simplesmente não abandona um vício a hora que você bem entende, né? E isso é fácil de se identificar, né? É só você pegar, colocar como outros exemplos. Você cata aí uma pessoa que come chocolate, você para de comer a hora que você bem entende. Uma pessoa que ela é viciada em Coca-Cola, tira a Coca-Cola dela. Uma pessoa que é viciada aí em comida, retira a alimentação dela, diminui a alimentação dela sem que ela queira diminuir essa alimentação, né? As pessoas que são viciadas aí em compras, compulsivas por compras, né? Fala que ela não pode comprar. Você vai entender aonde vai parar essa doença. Porque quando você fala de dependência química, você entende a dependência somente substâncias, né? Por ser palavra química. Só que aí quando você coloca num outro grau sobre uma dependência de algo, né? E aí você entende que é um prazer imediato, não, então você vai entender que ela vai muito além de usar droga, ela vai muito além de beber, né? Ela vai muito além de você falar sim ou não, né? Então assim, ela é uma doença, ela não é um defeito de caráter, ela não é um defeito moral, né? Ela é uma doença, né, com CID, né, com classificações da Organização Mundial de Saúde, né? A dependência química, ela vem estruturada, a primeira estruturação que nós tivemos foi do alcoolismo dentro da dependência química em 1964, se não falha a minha memória, quando começou a ser considerado o abuso do álcool uma doença, né? Um pouquinho tarde, desde o surgimento da Irmandade, que trata a respeito disso, né, as Irmandades Anônimas, mas desde 64 você já tem esses indícios. E aí você coloca hoje, vamos falar aí diretamente da dependência química voltada para o álcool, para o alcoolismo, né? O que falar sobre o alcoolismo? Ele é um problema social, ele é lá no início da live eu falei que a dependência química ela colocava vários fatores econômicos, sociais, de crenças, né? Que ele entrava dentro do meio político, você trazia ele de acordo, né, com essas situações e isso gerava, né, como colocar, esse acolhimento, né, principalmente do álcool, né? Isso se vê na história do álcool, né, dentro do Brasil, dentro de outros países, né, que eu não vou me prolongar muito a respeito, porque vai ser conteúdo para uma próxima live, né, mas você já vê essa história vindo ali, né. Hoje o grande mito, as grandes perguntas aí, como essa que foi colocada aí, se é falta de caráter ou, né, realmente uma doença, né, é uma das que eu mais ouço, né, hoje eu estou com 38 anos, são quase 11 anos limpo, né, dentro da área são há mais de 10 anos, então assim, eu ouço constantemente de famílias isso, né, que já tentou de tudo, que aquilo é falta de caráter, né.
que aquilo ali ele parava quando quisesse, e não é. Eu entendo a colocação das famílias quando elas falam assim, porque eu entendo a dor delas, entendo o desespero que elas passam, que elas estão passando, porque eu tenho a minha mãe que também passou por toda essa situação, como eu entendo a questão da codependência familiar, né? A doença atingindo a própria família, né? Devido à doença que atingiu o seu ente querido. Né? Então eu entendo, né? Mas ela não é uma verdade. Né? A questão que não é uma verdade essa. Né? Então assim, é sim uma doença, né? Quem quiser pode estar pesquisando a respeito, né, dos seus CIDs, né, das classificações dentro do CID, do surgimento deles, eu posso estar trazendo também, podem colocar como pergunta, não tem problema, tá? E aonde a gente vai conseguir ter uma maior compreensão sobre a dependência química, para quebrar, na realidade, esses dogmas, esses mitos, né, tudo isso que vem na internet escrita, né? Ontem mesmo se passou uma reportagem na Record, né, que tem o costume de fazer algumas reportagens referentes, né, à dependência química, mas geralmente eles só falam referente a crack. É difícil você ver uma reportagem que englobe o álcool, como eu citei agora. Né? E ali eles falam algumas coisas nessa reportagem que foi feita ontem, né, pelo R7, né, deve estar até no portal da Record isso, né, mas eles mostram a realidade do usuário, né, do usuário de crack. Né? Então eles mostram a realidade da Cracolândia, mostram algumas famílias em busca dos seus parentes, né? E tem algo que me chama muito a atenção ali, num certo trecho da reportagem, a repórter pergunta para uma das pessoas que estavam sendo entrevistadas se ele não tinha vontade de parar. E aí ele responde para ela que talvez um dia. Né? Então você vê que ele já não tem mais esperança de parar de usar. Porque para um dependente químico parar de usar droga, primeiramente você tem que dar a oportunidade para ele parar de usar droga. E a oportunidade dele parar de usar droga é você fazer com que ele entenda que existe uma vida sem o uso das drogas. Né? E infelizmente isso dentro dos lares não é capaz. Dentro das casas, dos nossos lares, a nossa família é impotente referente a isso, porque a minha família me ama tanto ao ponto que ela faz tudo aquilo que muitas vezes eu quero, pelo amor que ela tem por mim. Né? Então é difícil. Né? Fizeram uma outra pergunta, colocaram aqui, ó, qual as causas da dependência química, eu citei já um pouco acima, né, que ela inclui aí, é uma doença biopsicossocial, ela inclui valores, né, biológicos, a parte psicológica, a parte social, ela engloba a economia, ela engloba a estrutura do nosso país, o que ele vive. Vocês vão vir entender isso, como também falei anteriormente, na próxima live, quando eu começar a falar sobre o alcoolismo, onde eu vou contar a história do alcoolismo, como ele veio estruturado no Brasil desde a colonização lá atrás, né? E ele está nos conformes até os dias de hoje dentro da sociedade, onde é algo que qualquer pessoa tem o acesso a ela, onde todos podem fazer o consumo, né? Sem nenhuma discriminação, né? Em referente ao uso dela. Né? Quando eu falo sobre a discriminação é assim, hoje você não consegue ir lá e vender um quilo de crack, porque ele é irregular, você vai ser preso. Mas você consegue abrir um bar e vender uma garrafa de bebida alcoólica. E se você falar para mim que isso é uma questão que o álcool faz menos mal que o crack, eu vou falar para você que é uma pura ilusão. Isso é uma questão que hoje o grande imposto comercializado em cima do álcool, a grande cultura que existe sobre o álcool, ela fala muito mais alto. Né? Inclusive o nosso país é um dos países que estão brigando pela liberação da maconha, que é uma coisa ridícula. Né? Só quem passou por dependência química, só quem passa por isso, só as famílias que passam por isso, sabe o estrago que a própria faz. Né? Que também vai ser um assunto mais adiante, porque eu vou falar detalhadamente, né, sintomas, tudo a respeito também do uso da maconha. Até nós chegarmos no crack, até falarmos sobre a cocaína, falar sobre drogas, né, digamos, ilícitas, de uma forma de um conteúdo geral para que todas as pessoas entendam a gravidade que isso é. Porque muitas pessoas entendem, mas não fazem nada para que isso mude. Essa é a grande verdade. Né? Uma das perguntas que muitas famílias me colocam, elas falam para mim assim, ó, o tratamento. Né? O que é o tratamento de dependência química?
né? No Brasil, há muitos anos, né, nós tínhamos somente comunidades terapêuticas, né, e fazendas terapêuticas, né? Essas grandes fazendas terapêuticas e comunidades terapêuticas, na sua grande maioria, elas sempre foram administradas por órgãos religiosos. As fazendas até hoje, a sua grande maioria, né, é administrada por órgão religioso, né? Em questão aí a Igreja Católica em si que faz esse trabalho, né, esse trabalho de acolhimento desses pacientes, como existem algumas outras fazendas terapêuticas que fazem este mesmo trabalho, mas também são de formas filantrópicas, onde elas não recebem, onde elas não têm o acesso ali religioso, né, elas não implicam nessa questão religiosa, né? E hoje nós temos o surgimento das clínicas, né? Não hoje, exatamente o dia de hoje, mas de alguns anos para cá você teve o surgimento das clínicas, que são centros terapêuticos, né, um pouco mais incisivos no tratamento da dependência química, algumas clínicas voluntárias e outras clínicas involuntárias, né, onde no nosso país é permitido por decreto de lei, né, decreto presidencial de lei. Né. Hoje, se eu não me engano, a internação involuntária, né, após esse presidente ter assumido, ele reduziu o tempo, e se eu não me engano, hoje o tempo mínimo de uma internação involuntária ela é de 6 meses, de 90 dias, e o tempo máximo para uma internação compulsória é um tempo determinado judicialmente. Né? E essas instituições elas precisam de psicólogo, elas precisam de psicoterapeutas, elas precisam de conselheiros terapêuticos, elas precisam de conselheiros comportamentais, de monitoria, de enfermagem 24 horas, elas prestam esse acolhimento. Né? Eu não vou citar nome de unidades, né? Infelizmente aí é uma área que também virou um grande comércio, as clínicas, infelizmente, porque você tem muitos e muitos, literalmente, lugares sérios, lugares honrados, onde eles prezam o atendimento, onde eles fazem o atendimento, onde eles fornecem todo o tratamento ao paciente, né? Eles dão todas as ferramentas, né? O acompanhamento psicológico, os acompanhamentos terapêuticos, né? O atendimento médico, mas infelizmente você também tem muitos lugares que eles viraram simplesmente depósitos, né, de pessoas que não têm estrutura alguma, que não entendem nada do que elas estão fazendo, né, e abrem, né, centros nas quais elas, né, não têm nem sequer as documentações para que esses mesmos centros sejam abertos, né, e na sua maior parte de vezes acabam sendo lacradas, fechadas, e só que isso infelizmente só acontece depois que alguma tragédia ocorre também dentro das mesmas. Dificilmente você vê alguma tragédia acontecendo dentro de clínicas reguladas, que tem a regulamentação correta. Né? É difícil. Sempre que você vê ocorrendo alguma coisa, onde sai na grande mídia, onde sai na internet, e aí você vai verificar, você vai ver os detalhes, né? Eu falo assim com propriedade, eu trabalho na área, assim, eu tenho muitos contatos dentro da área, e aí quando você vai ver, ela não tinha, muitas vezes ela não tinha nem regulamentação para estar aberta, ela não poderia estar abrigando naquele momento e nem prestando nenhum tipo de serviço de saúde. E aí acontece essas situações, infelizmente. Né? Temos aí recentemente, acho que menos de uma semana atrás, um caso de uma casa de repouso, um absurdo, na cidade de Cotia aqui, zona oeste de São Paulo, um absurdo. Trabalhei muitos anos naquela cidade, né? Lá tem muitos locais apropriados para tratamento, como em várias regiões de São Paulo, né? Mas o absurdo que a gente viu, né? Uma casa de repouso naquelas condições, né? Isso é falta do quê? De fiscalização. É falta do quê? É falta da intervenção, literalmente, da força pública, do poder, daquele que pode. Né? Você tem hoje aí, ó, vamos colocar, não vou saber especificar literalmente, mas o carnaval ele está liberado, ele não foi cancelado. Né? Faz uma margem, né? As pessoas aí que possam estar vendo aí, estão ao vivo, né? Observando, vendo a live, põe um pouco a mão na consciência. Quanto por ano se investe no carnaval? E aí você faz uma menção e coloca quanto por ano se investe no tratamento da dependência química. Ou no tratamento de qualquer, né, área da saúde. Nos postos de saúde, nos hospitais. Né? Hoje o que nós mais temos em São Paulo é o hospital sem medicação.
posto de saúde sem medicação, é pessoas sem atendimento. Se hoje, infelizmente, nós estamos num país onde o nosso atendimento público é ruim, é péssimo. O que esperar então do atendimento a dependente químico? Dependente, pessoas com câncer, atendimento a pessoas com doenças mais graves, né, que precisam de um atendimento imediato. Não que as outras tenham a menor importância, muito pelo contrário, elas têm o mesmo grau de importância. A única diferença é que uma precisa do atendimento imediato e a outra do atendimento prolongado. Né? E nenhuma das duas recebe. Essa é a grande realidade. Né? Ou você vê muita fiscalização nas clínicas hoje, quando você está no ano que vai se liberar da verba dos tratamentos. Aí você vê vigilância sanitária, Ministério Público, você vê meio mundo fechando 1 milhão de clínicas. Mas por quê? Porque esse dinheiro ele vai ser repassado para onde? Se eles não tiverem comunidades licenciadas e regulamentadas, e até mesmo as que estão regulamentadas, aonde eles possam entrar com um pedido do recurso perante o Estado, vai ser para onde esse dinheiro? Esse dinheiro vai ser revertido para os hospitais, para os postos de saúde? Deveria ser revertido lá para o CAPS, lá para os postos de saúde. Mas todos sabem a grande realidade que isso não chega. Tanto que hoje temos no Brasil poucos os CAPs que funcionam dentro das suas cidades. É muito pouco, perto do que se existe. Né? Esses dias eu fiz um curso baseado aqui em saúde pública e eles falam sobre o CAPS-AD e falam sobre um outro estilo de tratamento que o CAPS-AD tem, né, que também né, ela vai em foco a pergunta, porque fala sobre os tratamentos. Né? A pergunta é relacionada ao tratamento, o CAPS-AD também fornece esses tratamentos. Na grande verdade, é o único tratamento que o Estado fornece. O Estado, há alguns anos atrás, ele tinha um projeto de lei de fazer clínicas de recuperação, mas as que fizeram, né, as estruturas deles e o que eles tinham lá, devem ter até hoje abertos, não fui em busca para saber, né, mas para você conseguir chegar até lá, você morre antes na fila de espera. Né. Hoje trabalham-se com um sistema de redução de danos. E aí eu vou ser muito honesto, né, para as pessoas que estão acompanhando a live, aquelas que vão ver depois, né, quiserem mandar mensagem, quiserem postar na página, fiquem à vontade. A pessoa, eu não sei quantos de vocês conhecem alguém que já fez o uso de crack. Eu fiz o uso. Eu fiz uso da substância durante 10 anos. Né? Comecei a fazer o uso com 16 anos e parei com 26 de crack. A minha história com dependência química ela começa com meus 10 com meus 11 anos de idade. Né? Mas com o crack começa aos 16 anos. E eu falo com toda a propriedade para vocês e acredito que muitos que vão ver essa live concordam comigo. Não existe redução de danos para usuário de crack. Não existe redução de danos para usuário de crack. Não existe redução de danos para usuário de cocaína. Não existe redução de danos para usuários de química. Não existe redução de danos para usuário de bebida alcoólica. Eu vou catar um morador, eu vou catar aquela pessoa em estado de rua que o álcool chega, né? Vou catar aquela pessoa tendo delírios, eu vou pegar aquela pessoa com a sua família destruída, com a sua parte social destruída, eu vou pegar aquela pessoa sem ela ter a estrutura emocional e psicológica e vou falar para ela assim, é só um exemplo, tá? Hoje, se você tem o costume de beber uma garrafa, tenta beber meia hoje. Se você usa 10 pino, tenta usar 2. Isso é um absurdo. E eu falo para você que é um absurdo porque eu me tratei no CAPS. Eu me tratei no CAPS e eu ouvi isso. Né? Eu ouvi isso dentro do CAPS. Eu sei que o sistema de redução de danos funciona dessa forma, porque a redução de danos ela é o quê? Minimizar os danos já ocorridos e evitar que se surjam novos danos. Tá? E como se faz isso sem parar de usar? Se a pessoa não está conseguindo dentro de casa, aí se ela não está conseguindo nos grupos anônimos, porque ela está sem força, porque os grupos anônimos estão lá e eles funcionam, mas a pessoa psicologicamente, emocionalmente não está conseguindo ficar lá sentada, ela não está conseguindo sentar lá e administrar aquilo que ela está ouvindo para ela poder viver e ficar bem. Ela não está conseguindo. Né? E aí falam para mim da redução de danos. Né? Eu sou uma pessoa muito sincera.
Dificilmente eu indico para uma família, hoje eu trabalho com isso, dificilmente eu indico para uma família CAPS. Né? Muito difícil eu indicar um CAPS para uma família. Não vou falar que eu nunca indiquei, já indiquei para muitas famílias, né? Porque a situação na qual elas me apresentavam, o CAPS funcionava. Era uma manutenção do que estava acontecendo. A pessoa já estava sóbria e ela precisava de um local para manutenção e ela não se identificava dentro dos grupos anônimos. Então eu indiquei que ela fosse fazer terapia dentro do CAPS. Vai lá passar com um psicólogo, psiquiatra, vai passar com um terapeuta ocupacional, vai para dentro de uma igreja, da sua religião de escolha, né? Vá fazer algo em prol da sua recuperação. Você é a única pessoa que pode fazer isso, mas ninguém pode. Tá? E outra pergunta que me fazem muito é sobre tratamentos voluntários, tratamentos involuntários, tratamentos compulsórios. Né? A definição de cada um desses, né? O próprio nome ele já dá a definição do que eles representam. Né? O tipo de tratamento dentro de cada um das três tipos de internação é o mesmo. O que o paciente vai ter dentro da instituição é a mesma coisa. Ele vai passar com os mesmos tipos de profissionais, né? Ele vai ter os mesmos tipos de atendimentos, né? Ele vai ter a mesma escala, a mesma quantidade. Às vezes vai modificar a quantidade de atendimento que ele tenha com cada profissional de acordo ao cronograma de cada instituição. Mas o atendimento é o mesmo. O que se modifica aqui é o quê? O voluntário, ele é aquele paciente que ele vai para a unidade, geralmente ele vai para as fazendas ou para as comunidades terapêuticas, raramente ele vai para alguma clínica. Tá? Ocorre, mas é muito pouco, e ele tem autonomia de ir embora a hora que ele bem entender. Ele tem a autonomia de poder fazer o quê? De ir lá e assinar para ele sair da unidade sem ele ter recebido a alta. Então, esse é o tratamento voluntário. O tratamento involuntário, ele pode ser feito por pessoa consanguínea. Se eu não me engano, a lei fala que a pessoa consanguínea ela pode ser até segundo grau, então pode ser pai, mãe, filho, né, irmão. Porém, pai e mãe é unânime. Pai e mãe é unânime. Tá? Então, se você é filho e vai internar o seu irmão, né, saiba que seu pai e sua mãe podem ir lá e retirar, mesmo sem a sua autorização, se eles não forem de acordo. Tá? Então isso é muito bom deixar para que as famílias entendam isso também. Porque tem muita família que não entende a responsabilidade que ela tem dentro disso, quando ela pratica a internação involuntária. Tá? Então, a internação compulsória ela já é uma internação com um mandado judicial. Então ela é uma petição colocada pelo Estado, ela é uma busca que a família faz através da promotoria, onde isso vai chegar até um juiz, né? E esse juiz vai determinar a causa a favor da família, onde o mesmo vai dar um prazo para que se cumpra, para ou a prefeitura ou o próprio estado, ali onde você está buscando, geralmente é uma prefeitura de alguma região, geralmente da região que a pessoa mora, e vai estar determinando um prazo de tempo para eles conseguirem estar internando e vai disponibilizar a verba para que isso aconteça. Então também não, essa internação ela não tem custo para a família, a compulsória. Tá? Existe a possibilidade de internações gratuitas, se encontra, né? Não vou falar que não, que seria uma ironia minha. Hoje você vai encontrar internação gratuitas, se não falha a minha memória, você vai ter internações, você consegue internações gratuitas através, hoje na sua grande maioria, através das igrejas católicas. Né? Geralmente, onde você tem igrejas que tenha aquela ligação, vamos colocar, como se fossem catedrais. Você cata hoje na Zona Leste de São Paulo, você tem a Catedral em Itaquera, que é uma das mais antigas. Então lá eu sei que é uma igreja que você consegue uma internação, você consegue a vaga para uma internação em uma das fazendas. Né? Tem outros contatos que nós temos em fazendas que elas também fazem esse contato. Mas a internação voluntária, a internação que ela é gratuita, ela toma-se um complexo muito grande, porque você tem que ser voluntário, né? Desculpa, você tem que querer o tratamento, você tem que se dispor a esse tratamento, né? Das igrejas, isso que as igrejas proporcionam. Você não pode fumar, né? Você não pode tomar medicações, então assim,
Existem alguns outros locais com esse tratamento que recebem pelo SUS? Existe, né? Você tem hoje em Campinas, você tem perto de Aparecida do Norte, né? Eu só não estou falando o nome das chácaras, porque eu já vou estar utilizando nomes de locais, eu não gostaria de fazer isso, que eles recebem pelo SUS. Mas a fila de espera é muito grande do SUS, por isso que hoje se volta mais para as internações, né, que são custeadas pelas famílias, e também para as internações semi-sociais, que elas têm um custo mais baixo para as famílias, tá, pessoal? Eu tenho mais duas perguntas para a gente poder estar encerrando aí a live, né, e depois estar retornando um outro dia, né, a gente vamos estar montando e anunciando uma live com maior tempo, tá? E também para a gente poder estar se preparando melhor e trazendo informações melhor, tá? Uma família me perguntou qual o papel da família dentro do tratamento do dependente químico. Complicada de estar falando, porque assim, a família em si, ela não tem a responsabilidade por aquilo que aconteceu, né, da doença gerada. Mas dentro do tratamento, qual é a responsabilidade da família? Eu entendo que a responsabilidade da família é entender o que está acontecendo. Se eu vou ajudar uma pessoa, eu tenho que saber o que eu estou ajudando. Muitas famílias levam, deixam, esperam um milagre acontecer pela vontade de Deus e ficam de fora como espectadores observando. Essa pessoa sai do tratamento e ela volta para casa, né, para o ambiente que ela se encontrava, da mesma maneira como ela chegou, porque aquelas pessoas se encontram da mesma maneira. Então ela é recebida da mesma forma. Então isso dificulta muito o tratamento, o pós-tratamento do paciente. Então assim, a responsabilidade familiar, no meu ponto de vista, né, possa ser que outras pessoas tenham visões diferentes, é conhecer, né, saber o que ela está fazendo, entender o que ela está fazendo, né? Buscar um grupo anônimo, buscar grupos anônimos, né? Se tem hoje online e como presencial, né? Para entender um pouco sobre o que é essa doença que assola a família chamada codependência. O que é você estar doente pela doença de uma outra pessoa, né? Ela se define como: eu paro a minha vida para cuidar da sua. E isso vira uma doença. Então, no meu entender, a grande responsabilidade familiar é somente essa, né? É entender, sabe? É entender, não porque isso vai ajudar com que o dependente químico, com o seu ente querido, seu marido, seu filho, seu esposo, que ele fique bem, ou que vai definir que ele vai ficar bem. O que vai definir isso é a decisão dele, é a busca dele, é a entrega dele, é a persistência dele, sabe? Que vai fazer com que ele fique bem. Mas a questão da família, você precisa estar bem. E para você estar bem, você precisa entender o que está acontecendo. Você precisa saber o que está acontecendo. Eu só posso tomar um remédio para gripe quando eu consigo identificar que eu estou gripado. Senão eu não posso tomar um remédio para gripe se eu não souber o que eu tenho. Então eu tenho que buscar ajuda para isso. Então, do meu ponto de vista, a responsabilidade da família é essa. E nada além disso. Qualquer uma coisa que seja além disso é de como dos profissionais tratando e do próprio paciente, tá? E aí me falaram sobre síndrome de abstinência. Minha mãe me perguntou se a síndrome de abstinência ela pode levar à morte. Renato, antes de você falar sobre esse assunto, a Silvana no Instagram, ela colocou: na Igreja Católica de São Miguel também faz a internação gratuita. Boa noite, Silvana. Boa noite, você está acompanhando a gente, tá? Obrigado pela sua participação, né? A matriz de São Miguel Paulista, né? Eu não sabia que a matriz de São Miguel, né? Eu sei que funciona grupos anônimos dentro da matriz. Eu sei que aí na matriz ela tem sala, se não falha a minha memória, de 3 grupos anônimos mais um grupo familiar, né? Que fica aí na Praça do Forró, em São Miguel Paulista, próxima à estação do trem, né? Eu não sabia que lives também, que a Catedral de São Miguel estavam conseguindo esses encaminhamentos, né? Até é interessante, porque já é um local que eu também posso
está indicando a pessoas da Zona Oeste. Eu sei do cume da igreja de Itaquera, porque é um local onde algumas pessoas que eu conheço conseguiram a internação através de lá. Mas bacana, é muito bacana saber, porque você vê que cada dia mais as pessoas estão buscando entender, né? Como eu falei lá atrás, é difícil achar, né? Eu trabalho com isso, assim, as instituições que eu trabalho, algumas vezes elas abrem vagas sociais, né? Mas como elas são instituições pagas, elas não recebem absolutamente nada do Estado, não recebem nada do governo. Na realidade, elas se automantêm e elas se mantêm com essas mensalidades, né? Elas se mantêm com o valor pago pelo tratamento. É assim que elas pagam os profissionais, é assim que elas se mantêm abertas, que elas pagam os impostos e tudo mais que uma empresa precisa fazer. Então, assim, elas até abrem essas vagas, mas não são vagas contínuas, não é um local que você pode falar assim, ó, eu sempre vou ter 4, 5 vagas assim, sociais, porque eu não vou, você não vai, né? A pessoa que trabalha com isso, que fala para você que ele sempre tem de 5 a 10 vagas sociais, ele está contando uma grande mentira, porque ele não tem. Ele não tem essa quantidade de vagas sociais abertas para ele, né? Eu consigo vagas abaixo de valores mais baixos, com algumas unidades parceiras, quando eu encaminho pacientes. Eu tento. Ela disse assim, eles fazem reunião para a família e para o usuário. Sim, sim, né? Sim, eu só não vou lembrar agora exatamente para você os horários das reuniões, mas lá tem reuniões de AA, tem reuniões de NA, tem reuniões de neuróticos anônimos e, se eu não me engano, tem reunião de Al-Anon, do AA. Se não falha a minha memória, naquelas salas do fundo, né? Eu frequentei muito a Irmandade aí, né? Eu sou um membro da Irmandade desde os meus 18 anos, né? E eu só literalmente não vou saber dizer para você os horários, mas eu sei que elas realmente funcionam aí, tá? Funcionam, né? Inclusive é uma das salas, se não falha a minha memória agora, literalmente, ela é a terceira ou quarta sala mais antiga da Zona Leste que funciona nessa igreja, né? Pela graça de Deus, com as portas abertas, recebendo aí aquele que está sofrendo aí para poder estar se tratando também dentro das irmandades, né, que é uma coisa muito importante. E esses grupos familiares que você citou, eles são toda a base da família na rua. Às vezes, eu sou uma pessoa assim que eu apoio o tratamento psicológico, eu apoio o tratamento médico. Eu acho que quando o paciente tem a necessidade, ele tem que realmente ir, tá? Mas eu sou uma pessoa friamente apoiadora dos grupos anônimos, né? Acredito friamente dentro disso, porque eu vim de lá, né? Eu sei o que eu passei, eu sei de onde eu vim, precisei de internações, fui buscar internações, minha família foi, na verdade, buscar internações, né? Não fui eu. Né? Quarta e quinta-feira. Quarta e quinta-feira, obrigado. Agora já sei o dia das reuniões, que eu não lembrava literalmente. Ela me parece adicta ou familiar de adicto. Mas tá bom. E aí o interessante é que quando a gente fala aí sobre, voltando na realidade ao assunto que eu estava falando dos grupos anônimos, assim, né? Lembrando, tá, pessoal, não tenho vínculo nenhum com os grupos anônimos em divulgar ou falar nada a respeito deles, eles falam por si próprio, tá? Todo grupo anônimo aí, ele tem a sua autonomia própria, né? Eles não têm vínculo algum, tá, comigo ou com qualquer tipo de instituição. Eu sou só um membro da Irmandade, né? Até agora nem falei qual é a Irmandade que eu sou membro, mas eu sou membro de uma Irmandade em si, ponto, vem salvando as minhas vidas. Bom, mas não temos vínculo algum em questão de trabalho com eles ou eles com as instituições, tá bom? É usado até mesmo o programa de 12 Passos, que também existe lá dentro, tá? Que na verdade surge de lá, mas sem vínculos com a Irmandade, ela não tem esses vínculos. Voltando para a última pergunta, tá, pessoal? Que é sobre a síndrome de abstinência. Sim, pode levar à morte, tá? Por que a síndrome de abstinência pode levar à morte? A síndrome de abstinência é um sintoma que ele vem com a retirada do uso. Existe casos de usuários, tanto de drogas lícitas quanto ilícitas, que com a retirada dela, com a pausa do uso, você para de usar, né? O que acontece? O organismo ele começa a reagir. Por que hoje é usado medicações dentro de clínicas para tratamento? Para conter a crise de abstinência. Só que o que acontece? Às vezes você tem um paciente que ele chega já num estado muito debilitado dentro das internações. E aí ele entra numa crise de abstinência, juntando com esse estado debilitado.
né? Qual que é as medidas a ser tomado? Coloca ele dentro de uma ambulância, dentro do carro da instituição e encaminha para o hospital. Por quê? Porque no hospital ele vai ser melhor assistido do que pela enfermeira da unidade. No hospital ele vai ter profissionais de plantão, ou médicos de plantão, coisas que nas clínicas infelizmente não conseguem ocorrer, porque é impossível você deixar um médico de plantão dentro de uma clínica, a não ser que seja um hospital, né? Um hospital dia ou qualquer tipo de hospital que existe para tratamento de dependência química. Então, encaminha. Por quê? Ele pode ter uma queda de pressão, como ele pode ter um aumento de pressão, ele pode ter arritmia cardíaca pela retirada do uso, ele pode começar a sentir sintomas de falta de respiração, ele vai se agravar os problemas clínicos que ele possa vir ter, junto com a síndrome de abstinência que ele tem. E isso pode sim levar a óbito, né, se não ser tomado uma medida ali extrema. Como nenhuma pessoa consegue definir o que está acontecendo nesse momento, você pega e leva para o hospital. É a melhor coisa que você faz. Por quê? Não tem como você, a olho nu, definir se ele está tendo uma crise ou definir se ele está tendo uma complicação devido ao estado clínico. Por isso que quando chegam os pacientes nas instituições, depende do estado clínico que ele chegue na instituição, a instituição não recebe. A instituição até recebe. Se ele estiver vindo com um resgate de ambulância, ele pede primeiro para levar ele no hospital e ele vem do hospital com a ambulância para a clínica. Se ele estiver vindo com a família, é a mesma coisa. Ó, primeiro ele leva ele para o hospital, passa no hospital com ele vai receber a alta do hospital e traz ele para a unidade. Por quê? Para se ausentar dessa questão, porque ele precisa ter um encaminhamento dessas condições, tá? Ele precisa ser assistido, né? Eu não posso tratar a dependência alcoólica ou química se primeiramente a pessoa tem um problema clínico. É preciso se tratar o que é mais grave naquele momento, e naquele momento que pode levar à morte dele é um problema clínico. Então é tratado clínico e tratado na sua subsequência a dependência química com a internação. É o que é mais aconselhado estar fazendo, tá bom, família? Agradecer a participação de todos que estiveram na live, tá? Ela vai ficar gravada para aqueles que quiserem estar revendo, quiserem estar... podem mandar perguntas na página, podem mandar perguntas aí, tanto no Insta quanto na página do Balog, tá? Vou ver se essa semana eu consigo estar fazendo mais lives, pelo menos mais uma por semana. Vou estar combinando ali com a minha esposa para ela poder estar divulgando para mim. Né? E aí eu vou trazer um tema específico. Lembrando que a próxima live, o tema é dependência química ou alcoolismo. Então a gente vai falar um pouco aí sobre o alcoolismo, sobre o tratamento do alcoolismo, sobre a história do alcoolismo em si, dentro do Brasil, né? E tentar quebrar um pouco esses estigmas, né? Que só é visto o dependente químico, usuário de crack, cocaína ou droga ilícita. Todo mundo esquece, né, do álcool. E querendo ou não, o álcool é a droga que tem um acesso mais fácil a todos. Né? Ele é aquela droga que você entra dentro do mercado para comprar refrigerante, para você almoçar no domingo, e do seu lado tem uma garrafa de uísque. Né? Ele é aquela droga que para você comprar um suco, você tem que entrar na mesma prateleira que ele tem. Né? De um lado tem a bebida e do outro lado está o suco. Né? Então assim, não podemos esquecer do alcoolismo, não podemos esquecer do álcool em si, né, e da história que ele tem e dos males que ele vem causando e as consequências que ele tem gerado. Agradecer a todos, uma boa noite, obrigado pela participação de todos.